Rede FM. E nós estamos de volta no Redcast, o podcast da Rede FM, o nosso podcast de número 7. Para você que está nos assistindo no YouTube, no corte do Instagram da Rede FM, da revista Imagem, você que nos ouve no rádio, agora nós trouxemos aqui o cantor José Augusto. Brincadeira, é o psicólogo. Mas que deve ter esse nome por causa do cantor José Augusto. Pode ser, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, psicólogo tem que chamar de psicólogo, de doutor, de médico, como é que chama? Pode chamar, como se preferir. José Augusto. Isso aí. Tranquilo. Não foi, pior que não foi, por causa do cantor, não. Não foi, não? Não. Foi uma junção dos nomes do meu avô paterno e meu avô materno. Meu avô paterno era o José Apolinário e meu avô materno, o Genês Augusto. Aí virou José Augusto. E engraçado que lá o pessoal, por parte dos meus avós, meu avô materno, eles consideram o Augusto como um sobrenome mesmo. Então todos os meus tios têm um sobrenome de Augusto. Ah, tá. É Pedro então Augusto, é um sobrenome. Paulo Augusto, é igual Francisco. a Andrelândia tem uma família que o sobrenome é Alexandre. Na verdade é D'Alessandro, né? Mas aportuguesaram para Alexandre. Agora que eles estão arrumando o sobrenome novamente. Então seu sobrenome é Augusto. É, basicamente. Tá Tem gente que inclusive só me chama como Augusto. Você, acho que é um deles, Eu também né? só chamo de Augusto. Tá bom. É que a produção mandou aqui uma pergunta, pediu para você vir um pouquinho mais para casa. Por causa isso. Mais pra cá? Isso, para sair melhor. Vê se tá. Falando em... O que ele tá fazendo sentado do meu lado? Ali é do meu lado. Eu não sei. Vou falar nada. Ele exigiu, só participaria se sentasse daquele lado ali. É sério? Mentira. Primeiro, que é mentira nada. Não, eu não Esse participo. Se for esse lado tá sentado do lado privilegiado. direito. Só fica na esquerda. Esse lado recebe mais. Não sei. Pessoal, não sei. deixar aqui o nosso WhatsApp para os nossos ouvintes, que eu não sei se estão tímidos hoje, com frio, com medo de perguntar, porque o papo tá muito cabeça hoje. Eu acho que eles estavam com medo do Darlison, viu? É, E eu a gente já começou com a filosofia, agora nós vamos para a psicologia nesse segundo bloco. Mas é a primeira vez que você fala no rádio, já deu entrevista? A entrevista não, já participei de um programa de rádio, mas muito tempo atrás, não era nem formado ainda, outro modo, acho que foi para falar inclusive, era um programa de música também, sobre música, e cada semana era sobre um artista diferente. Aí eu fui para fazer uma participação, se eu não me engano, sobre o Raul Seixas. Foi bem interessante, uma rádio lá na minha cidade. Hoje em dia já não tem mais. Inclusive nem tem mais rádios lá. Tinha rádio em Ana, tinha? Tinha. Não sabia, não. Muito bacana. Zé Augusto, então, vamos lá. O que te fez entrar nessa área? Primeiro, acho que ele tem que sempre perguntar isso, né? Lógico. O que te fez... porque o Darlison entrou na área de filosofia porque ele achou que ia ser padre, né? E fazendo o curso no seminário, ele teve contato com a filosofia, abriu a sua mente, mudou a sua forma de pensar e, resumindo, se tornou um filósofo, um professor de ensino religioso. E você, qual foi o seu caminho desde o seu ensino médio e a formatura na área de psicologia? Rapaz, uma coisa que eu tava pensando ali fora, vocês falando sobre isso, uma das coisas é o seguinte: as pessoas saem muito cruas, digamos assim, carece, eu acho, ao longo da base curricular, também tem mais matérias sobre, por exemplo, sobre o que você quer do futuro, entendeu? Porque a gente sai muito desnorteado. A palavra é essa. Eu acho que a gente é muito incerto, né? Eu acho que a gente tem aí até os testes, né, pra vocação profissional e tudo mais. Mas cara, pra ser sincero, eu não me recordo muito. Não vou ser hipócrita de dizer, isso que eu quis a minha vida inteira, não sei o quê, né? Porque tem aquela coisa. Contar uma história romântica, né? Não vou romantizar. Inclusive, quando eu me formei no ensino médio, eu fiquei um ano resolvendo umas coisas, terminando uns cursos que eu já tinha começado antes de ingressar. E eu consegui, inclusive na época,
com uma nota muito boa na redação do Enem. Tive 920. Uau. E isso levou minha média, não a ponto de eu conseguir ingressar na UFJF, por exemplo, na psicologia, mas em outras áreas eu fui aceito, inclusive em agronomia, que é uma Sim. coisa totalmente diferente, né? Só que não foi meu caso. E fui observando, fui lendo sobre, assim, já era uma vontade. Não é que é aquela coisa, né? A vida inteira eu quis isso, mas Vocação. nunca descartei. Então fui observando, fui conversando com pessoas e falei, não, eu acho que é isso aqui. Eu observei a grade curricular. Falei, não, acho que isso aqui, acho que eu me encontrei aqui. Aí foi quando eu ingressei em 2017. Na UFJF? Não. Você Na fez- UFJF, na época, faltou um pouquinho Faltou na pouco, nota de você corte. você fez. Faltou. Aí, como eu falei, não, vou ingressar. E aí, só que a nota muito boa, eu consegui uma bolsa do ProUni. Ah, que legal. Lá em Juiz de Fora também, né? Na Estácio. É. Na Estácio. Daí, Qual é a grade de... O que aprende na... são 4 anos, né? O curso. 5 anos. Quais são as matérias que se aprende na faculdade de psicologia? no começo são matérias bastante introdutórias, um apanhado geral, digamos assim, e também muito filosóficas, né? Origem mesmo, epistemológicas, da filosofia, né? Que é a mãe de todas as outras ciências, e também sobre a história da psicologia, enfim, os filósofos, os escritores mais importantes da área. E depois você vai tendo ao longo da grade curricular matérias voltadas para as emoções como um todo e matérias específicas, né, que é um mundo dentro da psicologia, né? Sim. Por exemplo, aí já tem lá psicopatologia 1 e 2, que são falando exclusivamente sobre transtornos, psicologia social 1 e 2, psicologia comunitária, sobre psicomotricidade, psicologia do trânsito e uma infinidade. Inclusive, infelizmente, a gente nem consegue ver tudo tão bem ao longo do curso, que acaba sendo, parece psicologia longo, tem mas na verdade não. A medicina tem especialização. Na verdade, quase do médico e ele clínico geral, é assim que funciona, né? É. Aí ele se especializa, ele se torna cardiologista, por exemplo. Cirurgião, né? Cirurgião. Faz residência, Na psicologia também é assim? Sim. Também é assim? Vocês- O que é um terapeuta? Qual que é a diferença de um terapeuta e um psicólogo? O terapeuta, o psicólogo é um terapeuta também. Tá, Esse é o primeiro ponto. tá. O terapeuta, ele é qualquer não, mas assim, áreas voltadas para o cuidado integral em saúde também, mas não precisa necessariamente ter um ensino superior ou não precisa necessariamente ser um psicólogo, enfim. Por exemplo... Então não é exigência de ter Não. faculdade de psicólogo e se especializar em terapia, não é isso? Porque existem as terapias alternativas, digamos assim, a homeopatia, uma espécie de terapia, Sim. musicoterapia, aromaterapia, yoga, por exemplo, que eu acho muito interessante, e inúmeras outras. Então, Não, assim... massagem não, isso não é terapia não. Não falei nada. Não, você atrapalha. Também. Então, assim, é uma coisa que visa o bem-estar. O primeiro ponto é esse. Então, não necessariamente... Mas o psicólogo que, né, trabalha com a psicoterapia, né, geralmente no ambiente clínico, é um terapeuta também. A hipnoterapia entra aí também? Sim. Hipnose. Não necessariamente... Existem, por exemplo, já lançando uma polêmica, existe a tal da constelação familiar, existem coisas que não são científicas, exatamente, são terapias também, né, a quem acredite, mas não são comprovadamente. A partir desculpa, de o que é? Não é... Constelação um exemplo, familiar. constelação familiar. Mas o que é isso? Tem umas coisas, eu não sei nem exatamente, mas tem umas coisas de tipo assim, de regressão. É uma coisa meio assim. Que vai lá no é ventre. É o que a gente tava conversando, Carlinhos. É uma coisa meio. Tá. Enfim. É algo assim que já depende um pouco da crença do paciente. Exatamente. Ó, Exatamente. Por isso, você que até tá nos porque- assistindo, vocês não têm noção que não vai dar tempo. Falta 50 minutos, mas explodiu na minha cabeça tanta coisa pra perguntar. Mas antes, Zé Augusto, eu quero fazer a pergunta aqui do ouvinte, que o ouvinte sempre tem a primazia aqui. Daiane Garrido de Andrelândia. José Augusto, qual momento fez com que você determinasse a área dentro da psicologia que você iria atuar? Ao longo da formação, eu, por exemplo, eu acho que a grande maioria dos cursos, a gente tem muita matéria sobre psicanálise, que não foi o meu caso, mas e as mais conhecidas, digamos assim, seria a psicanálise do Freud e a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela origina
da psicanálise, de certa forma, mas ela, de certa forma, aprimorada, entre aspas, né? O Aaron Beck, na época, que foi o criador dessa terapia, ele enxergava na psicanálise uma deficiência, algo que faltava, de certa forma. Então, ele criou com ênfase no comportamento, em modificação de comportamento, de pensamentos. Então, é uma coisa meio que tipo assim, o pensamento influi o comportamento, que influi o sentimento. É um triângulo, eles se influenciam entre si. É meio confuso para quem está ouvindo a primeira vez. Aí eu comecei, falei, eu acho que isso talvez seja mais, ou teve uma aplicabilidade melhor na prática. Sim. Então foi aí que meus atendimentos hoje em dia são voltados para terapia cognitivo-comportamental, que aí, né, que como eu disse, buscam identificar ali pensamentos disfuncionais que influenciam em comportamentos disfuncionais de repente e no nosso sentimento. É meio que tudo funciona junto. Então, por identificação mesmo, por achar que era mais aplicável, olha, melhor aplicável. Imaginando, você está falando aí do comportamento e tal. Você não se sente um pouco incomodado, talvez, por exemplo, em sem querer acabar enxergando além do que a pessoa que está do teu lado? Por exemplo, você olha ali, para ele e para mim, né? Você tá analisando a gente desde a hora que você chegou. Eu mudo até o meu jeito de sentar, porque eu acho que ele tá me analisando. E eu tô querendo mostrar que eu sou outra pessoa, entendeu? E eu vou fazer uma pergunta em cima disso também. Você vai, então faça. Então já vou aproveitar. E, por exemplo, quando você chega num lugar, aí de repente, vamos dizer que você foi pra balada, ou se você foi pra um bar, aí conheceu alguém, meu colega aqui é psicóloga, então, sabe, eu tô passando por uns problemas. Ai, meu Deus. Tem isso também? Rola. Acho que rola em algumas profissões. Tem gente que quer uma consulta, né? E além da consulta, ela quer uma objetividade. Não é tipo assim, porque o processo terapêutico ele envolve toda uma anamnese, envolve toda um estudo mesmo geral, né? Uhum. Agora a pessoa quer que a gente diga mesmo, não, isso quer sair dali curada, né? Quer sair dali... Não, quer sair diagnosticada. Uhum. Quer sair quase com CID ali. Talvez pior, até entrar para psiquiatria. Ou talvez pedir para você receitar medicamento. Também acontece. Não sei se aconteceu com você, mas... Não, eu tô precisando ali... Rola umas sugestões. Aliás, uns pedidos de sugestões. O que você acha? Meu amigo, não é comigo. Você não é a sua área. Mas, não, a questão de analisar, não. Rola, assim, por exemplo, alguma... Não vou dizer também, não vou ser hipócrita, que alguma fala, de repente, alguma coisa... Às vezes, inconscientemente, leva a pensar, tá estranho isso aí, pode ser tipo assim, um ponto que seria explorado em terapia, por exemplo. Se eu estivesse num processo, isso que a pessoa está me relatando, eu levantaria ali uma questão, tentaria investigar mais a fundo. Sim. Eu acho que é meio por aí, mas rolar de tipo assim, sentar e automaticamente começar a analisar. Não, é de propósito, não, mas igual eu iniciei a pergunta, sem querer, eu acho que é igual você que ter um bom ouvido pra música. É que nem o cara que faz o... Tem o Ricardo Ventura e tem um outro que é bem famoso. O Ricardo Ventura é daquele canal Não Minta Pra Mim. Não sei se você conhece. Ele analisa o comportamento das pessoas e ele tem um canal muito famoso no YouTube. Então, sei lá, Ana Hickman e o marido, ele analisa entrevistas, não sei o quê. E os tiques, assim, essas aí coisas. tem um outro cara, que eu esqueci o nome dele agora, que é muito disso. E aí, toda vez que ele dá entrevista, o pessoal pergunta isso aí, nesse sentido. Onde você vai, você tá analisando, você tá percebendo se a tua namorada tá mentindo pra você ou não. Mas o Zé Augusto, a Daiane emendou a pergunta aqui, ó. Sempre tive uma dúvida. Psicólogos fazem terapia? Afinal, vocês lidam com tantas coisas. Como é que vocês lidam com o seu emocional? Porque, assim... Pode chegar o cara que veio confessar pra você, que nunca falou, que tá oprimido, angustiado a vida inteira, que matou a própria mãe, coisas pesadas. Eu também, e você tem que absorver tipo isso. O padre escuta confissão de criminoso e ele tem um voto ali. E se você escutar uma confissão, como é que funciona? Como é que é a regra? O nosso código de ética, ele é bem claro quanto a isso. Na verdade, a gente só pode romper esse vínculo e falar se a pessoa estiver oferecendo risco para si mesma ou para outro. Por exemplo, o Ricardo fala, olha, tem o meu vizinho lá, o Geraldo, eu vou matar ele. A próxima vez que ele ligar o som alto lá,
Então, assim, e sem ser como figura de linguagem, como se declaradamente se identificar ali naquele diálogo, que realmente aquilo pode vir a acontecer. Não, mas aí é uma Isso questão pode... futura. Eu digo passado, por exemplo, o ano que passou, aconteceu um crime, né? Que uma criança perdeu uma vida e sabe-se que ela foi... alguém fez mal pra ela. E essa pessoa, depois de um ano, aparece lá e confessa isso pra você e fala que isso tá afligindo. Ela não tá conseguindo conviver com a culpa. Por exemplo, nessa situação. Ele passou já, ele não tá fazendo com ninguém. Aí vai, por exemplo, o nosso código de ética resguarda isso, quanto a isso. Se a gente tá resguardado. Você pode ouvir e ajudar a pessoa. Sim. E não tem a obrigação agora, de transmitir isso, né? Sobre o processo terapêutico, gente, o psicólogo, assim como o médico adoece, o psicólogo também, eu acho que, né, ele tá suscetível a não estar bem também sempre. Ele não é um super-homem, ele não... É muito interessante porque é o seguinte, uma coisa é você falar... Porque tem aquela coisa, né, que é muito fácil você encontrar uma solução fácil, entre aspas, né? Popularmente dizem, para o problema do outro, né? Sim. Mas, e eu sei, assim, de certa forma, as reações físicas, os comportamentais, mas é com a gente. Então, assim, estamos passíveis a qualquer complicação. Psicólogo. Exatamente. Então, e às vezes, o psicólogo, eu já fiz terapia, o outro psicólogo fala uma coisa que a gente fala, talvez aplicado à nossa vida ou de uma forma diferente também. E aquilo vira uma chave também. É bem interessante. Então, gente, terapia também é uma coisa que eu escutei outro dia, uma amiga me disse, falou que não conseguiria mais viver sem terapia. Então a gente enxerga o processo terapêutico somente como algo pontual, que vá tentar fazer uma inferência sobre um determinado caso, mas na verdade é um processo de autoconhecimento, é um processo terapêutico, né, como a gente disse aqui. Então, muito importante, é um autocuidado, é para, enfim, então é uma coisa, cara, que é essencial, assim. Tem gente que enxerga mesmo como uma necessidade quase que semanal, né? Então, assim, não necessariamente tendo viciou em terapia. Problema, talvez. Viciou em terapia. Que bom. Não mudando tanto, né? Porque eu fico aqui controlando o horário, né? Eu tenho uma preocupação danada com o horário pior que você. A que ponto que começou a chamar a depressão de um mal do século? A gente já falou de depressão aqui, inclusive foi com a Francine, né? Que nós... Uma história até muito triste. A gente tem que trazer ela aqui. Tem que trazer a Francine de novo aqui. Mas, agora, vindo de você, essa expressão mal do século, não sei se surgiu no meio acadêmico de vocês. No entanto, é muito comum. Você fala o mal do século, depressão. O que você tem a dizer sobre isso? Acho que ela surgiu com Augusto Cury, provavelmente. Augusto Cury? Acredito que sim. É um psiquiatra, né? E escritor. Então, os livros vendidos à beça, começou a cunhar esse tema. Eu acredito que foi ele, sim. E, na verdade, ele começou a acender uma luz, né, digamos assim, sobre o tema, e que realmente aflige no mundo, hoje em dia. O último dado que eu tive olhando há pouco tempo era um dado de 2017, que falava mais ou menos de 235 milhões de pessoas. No Brasil estava em torno de 13 milhões, se eu não me engano, isso em 2017. E fazia uma projeção que em 2030, me parece que esse número aumentaria... Agora não vou me recordar o dado correto. Já estava mas seria a doença. Em 2030 seria a doença com maior incidência na população mundial. Então, desde então, começou essa progressão e projeção. Só que eu acredito que ela, lendo agora coisas mais recentes, ela teve um aumento nos índices de ansiedade e depressão de 25%. Após a pandemia. Então, esse dado, ele não contava que nós íamos viver uma pandemia, né? Ninguém esperava por isso. Então, com certeza, esse dado foi aumentado muito. Tem duas depressão e ansiedade. Resumidamente, é lógico, mas o que é a depressão e o que é a ansiedade? Porque... é interessante a gente identificar, principalmente no caso da depressão, e conseguir identificar talvez um colega. Porque nos dois casos aqui
tem sinais, as pessoas dão esses sinais, né? Sim. E a gente pode ajudar, de repente, um parente, o filho. Quais são os sinais e o que é especificamente? Assim, de uma forma resumida. É difícil falar de uma forma resumida, né? Eu tava brincando com o Geraldo no caminho com o mineiro, ele fala muito, ele dá muita volta na conversa e quase que não explica. Mas, resumidamente, por exemplo, a ansiedade ela é um sentimento natural, todo mundo tem. Todo né? mundo tem. Quando ela se torna em excesso, de certa forma, ela já liga, né, um sinal de alerta, ela se torna patológica. Ou seja, por exemplo, eu estava ansioso antes de entrar aqui. Uma ansiedade natural, quando você vai apresentar um trabalho, quando você vai, né, ter um projeto na firma, por exemplo, é até bom, ela nos prepara. E o nosso corpo, ele também, quando enxerga que a gente está em situações de risco, de certa forma, ele emite sinais. É o que a gente chama de sentimento de luta ou fuga. Ele bombeia, inclusive, mais, por isso o coração acelera, num susto, enfim, bombeia mais sangue pra gente ficar mais ágil. Então, de luta ou fuga, você enfrentar de fato, enfim. Então ela desencadeia aí tem os transtornos de ansiedade generalizada, né? Que então, assim, do nada o corpo já emite esse sinal, de certa forma. Eu tô aqui tomando água e quando vê, o coração acelera, então você começa a já ter um quadro de nervosismo. Às vezes um pensamento de você... Exatamente, é o gatilho que a gente chama, né? Gatilho. É. Então a pessoa tem que aprender a lidar com eles. E a questão da depressão também é um pouco parecida. Às vezes acontecem os dois juntos, né? Primeiro, né, a gente gosta de observar. Às vezes um sintoma isolado não caracteriza, né? A tristeza ou só porque o desânimo. a tristeza faz parte da nossa vida, né? A gente, enfim, tem períodos, né? E os manuais diagnósticos, eles colocam como um pré-requisito que pelo menos 6 sintomas mapeados estejam ocorrendo simultaneamente por no mínimo 2 semanas. Então esse é o critério. Para diagnosticar a depressão. Existem as escalas, existem testes também, mas basicamente aí tem as questões, por exemplo, da taquicardia, da sudorese, da insônia, dor de barriga, da hipersonia, ou seja, ou a pessoa uns não dormem, outros dormem demais. Eu sou o que não dorme. A dor de barriga, tem agora também umas comorbidades que são as síndromes do intestino irritável, por exemplo. O estômago sofre muito, o pessoal fala que dá uma gastrite nervosa, já são frutos desses sintomas iniciais, desses transtornos iniciais. Esse termo não é um termo popular, existe mesmo a gastrite nervosa? Existe. O pessoal na internet eu vejo muito os posts que falam que romantizaram o órgão errado, né? Que falam que é o coração, mas que na verdade o estômago realmente é um órgão muito sensível. Então, quando você tá aí assolado, quem tem esse problema com isso aumenta, quem não tem começa a ter. É meio que isso. Então é importante, sim, a gente vai lidar quando a gente se conhecer, quando a gente identificar os gatilhos, por exemplo, quando a gente, né, começar a se conhecer e ver, olha, isso tá me deixando ansioso, por quê, né? Enfim, e tentar questionar também. A gente usa, voltando à filosofia aqui do Dallas, a gente usa o questionamento socrático, né? Que é, por exemplo, questionar uma fala. Geraldo, mas qual que é o fundamento disso? De onde você, quase que assim, como diz o menino, de onde você tirou isso, né? Então é meio que isso. Porque quem me procura chega lá, por exemplo, minha vida tá Mas onde você tirou isso? Né? Como você tá falando, é mais ou menos, você quer dizer, por quê? E talvez a pessoa não consegue explicar. Porque eu tenho casos, né, na família, inclusive eu também já tive uma vez um ataque de, de ansiedade, fui parar no hospital, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso. Quem tá tendo isso, você começa a teimar com todo mundo que você tá indo pro beleléu, meu filho, que não pode falar outra palavra. Sim. Quem falar pra você tá bem, isso aí é ansiedade, você vira um bicho, você não aceita que é. Aí eu fui pro hospital mesmo, chegou no hospital, exame. Geraldo, tá tudo bem, você teve um ataque de ansiedade, cara, calma. Mas será que eu tenho que tomar remédio? Não tem, não. É só a hora que você começar a sentir coração batendo rápido de novo, lembra, ansiedade. Cara, acabou, nunca mais. Aí de repente eu ficava nervoso com alguma coisa e começava a lembrar, parou. Então, a orientação do profissional me evitou de ter esse negócio horrível de novo.
O pessoal compara a sensação do ataque de pânico também com a sensação de um infarto. Que a pessoa acha que Não, tá mas infartando. eu convivo com essa situação e com várias pessoas que têm isso. O ataque de pânico é terrível. E o ataque de pânico, já, em muitos casos, a pessoa não aceita tomar um remédio que cura na hora o ataque, que é colocar debaixo da língua. A pessoa não aceita, isso é um perigo tremendo. Entendeu? Quem convive tem que saber o que fazer e tudo mais, para que a pessoa possa se recuperar disso aí. Só li 2 mensagens aqui. O nosso amigo Deuvani Silva. Boa noite, aqui é o Deuvani Silva de Liberdade. José Augusto, você é um grande profissional. Abraço a você. E alguém mandou mensagem de Arantina, mas eu tô pedindo aqui o nome. Só esperar responder aqui o nome. Abraço, Deuvani. Deuvani, você conhece o Deuvani, Geraldo? Não. A música Deuvani da Copasa? Nós já estivemos juntos lá em Arantina? Acho provavelmente. Sim, já estivemos, sim. E fala em depressão, e fala em tudo isso. A gente está no mês de janeiro, tem as campanhas temáticas anuais aí. Esse aqui é o Janeiro Branco. Qual que é a importância dessa campanha? Deixa eu só fazer um parênteses e voltar lá para concluir. Tá vendo, Mineiro, assim? Concluir a questão do psicólogo fazer fisioterapia. Fazer terapia. E fisioterapia também. Se machucou o pé, também, né? Quem machucou o pé? O psicólogo, né? O psicólogo. Porque você também, né? Mas nós não vamos falar disso. Não, deixa pra lá. Dá pra levar no psicólogo isso aí? Vai ter que levar. Não tem conserto. Depois a gente vai fazer um making off pra mostrar o que Ai, caramba, pisando no meu os pé. bastidores da notícia aqui. Vocês não sabem, o Geraldo... Que é os bastidores da notícia, os desafios da reportagem. O que eu dizia é que, por exemplo, a gente escuta coisas muito fortes dentro do consultório. Então, assim, desde realmente pessoas que cogitaram o autoextermínio, até mães enlutadas pela perda de filhos, por exemplo. Então, assim, são frases muito fortes, digamos assim. Você não fica impactado ao ouvir? Fico, e na hora quase que a gente não pode transparecer, obviamente que a gente é humano também, então na hora você pode ficar comovido, você pode chorar, que não há problema nenhum, inclusive, mas é forte. Na hora, às vezes, faltam palavras, a verdade é essa. Algumas coisas que já vivenciei, frases muito fortes, entendeu? Impactantes e... Aí você e é aquela coisa, o nosso tempo cronológico, pelo menos falo por mim, não é o mesmo tempo da nossa alma, digamos assim. Então a gente já foi, já voltou, ainda tá vivenciando aquilo, né? Quase que a gente tinha que ter um tempo para digerir, e o tempo não espera, né? Sim. É meio que isso. Perdão, qual que é a... O Janeiro. O Janeiro Branco. O Janeiro Branco. O Janeiro Branco, assim como as outras campanhas temáticas, às vezes cumpre um papel importante de disseminar informações, né? E é muito importante também que essas informações sejam científicas, né? Sejam embasadas, porque hoje em dia, principalmente na internet, que quase que virou terra de ninguém, né? Ninguém... Tá cheio de coach, né? Tem um coach, Nossa. tem... enfim... Tem que falar sobre esse assunto aqui. Enfim... informações desencontradas, ou gente que quer apenas vender uma coisa curso fácil. no Hotmart. Exatamente. Eu vou te ensinar soluções, a se livrar da depressão agora. São soluções muito fáceis. Não tem competência pra isso. Não, o cara fala assim, segundo o estudo do professor Friedrich von Helmbart, o cara, nossa, meu, nem existe, meu. Nem existe. Você acabou de inventar esse nome agora. Eu mesmo. E o cara que escuta. Não, é esse aí que eu quero. Exatamente. Porque a pessoa do senso comum, ela acha que ela realmente não tem obrigação de saber. A gente que tem obrigação de disseminar informação, que a gente tá fazendo aqui agora. Sim. Mas ela não tem obrigação de saber que isso é charlatanismo, na verdade. Sim. E muita gente compra mesmo esse tipo de conteúdo. Então, assim, a gente tem que ligar um sinal de alerta e ter cuidado para esse tipo de coisa não se tornar mercadológico, só essas campanhas não ficar só no marketing, e que tem uma implicação prática. Porque, por exemplo, tem o Setembro Amarelo. Então, assim, no Setembro Amarelo passa-se lá o setembro todo falando de prevenção ao suicídio, preservação da vida, etc. Aí vira outubro, aí a gente vira Outubro Rosa e a gente esquece o tema. Então, assim, em 2020, o Conselho Federal de Psicologia, ele lançou uma campanha chamada sobre um cuidado integral de saúde mental de janeiro a janeiro. Então ela visa isso, um cuidado integral
e tratar do tema de forma responsável ao longo de todo o ano. Que os problemas em saúde mental não terminam quando termina janeiro. Então é meio que assim, uma crítica. Tem que falar, tem que falar o ano todo. Exatamente, né? E de tratar de forma séria, de forma universal, integral, com equidade, e que as pessoas tenham acesso aos direitos que elas, né, têm e, enfim, que elas saibam que têm esses direitos também. Quem mandou a mensagem pra gente foi o Marcos, lá de Arantina. Boa noite, grande abraço ao José Augusto, privilégio ouvi-lo. Aproveito para parabenizá-lo pelo grande trabalho na área da saúde e também social Arantina. Eu tô aqui com o Flamengo na TV e no mudo para poder ouvir esse bom bate-papo. Rapaz, que moral, hein? Esse Marcos é o Marcos, né? É o Marcos. Assistindo o jogo e ouvindo o psicólogo no rádio. Isso é uma coisa incrível. Tá vendo? Que imagem do Flamengo, trilha sonora nossa. Então vamos trazer o Marcos aqui também, não vamos? E outra mensagem agora. Próxima ocasião. Vamos trazer o Marcos aqui. Vamos. Ele é de poucas palavras, não? Ah, não é não. Não é não? Não é não. Não, mas não pode apelar no pra momento esse recurso errado. aí, não. Não Pode apelar pra esse recurso. Nós não vamos usar cachaça, não. Não é recurso nenhum. Vamos tomar. Ó, a Raika mandou mensagem. Gostaria de parabenizar o José Augusto pela excelência, uma pessoa muito humana e de alta competência. Tenho a oportunidade de trabalhar junto com ele e aprender bastante. Continue assim, ajudando a melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Raika Sminiker. Que é a próxima. Rapaz, próxima convidada aqui do nosso Redcast. É um nome muito chique, hein? Ela que Raika Sminiker. Kishmaia, né? Kishmaia, né? Pior, mais ainda. Rapaz do céu. Brincadeira não. Vai ser muito bacana. Gente, vamos continuar. Um abraço pra todo mundo aí que interagiu. E é isso aí. Faço deles as minhas palavras pra eles também. Sim. E, enfim. Você tá atendendo há quanto tempo já? Eu me formei no fim de 2021, é bem recente. 3 anos, indo para 3 anos atendendo, e você desde o início em Arantina? Sim. E a gente tem um online, né, que online? Eu tava lendo aqui sobre atendimentos online. Como é que funciona atendimentos psicológicos online, terapias online? Como é que isso é aceito pelas normas? Como é que funciona o atendimento online? Rapaz, o atendimento online segue também os mesmos critérios de confiabilidade, de preservação das informações, de utilizar as técnicas, enfim. E é interessante, se a gente pode dizer que pode tirar algo positivo, entre aspas, da pandemia, foi isso para nossa profissão, porque eu me recordo como se fosse ontem, no final de 2019, ou início de 2020, uma professora da UFJF foi no auditório lá da Estácio para falar sobre a modalidade de atendimento online e foi escorraçada, assim, por alguns, né? As pessoas, assim, não questionaram abertamente, fazendo perguntas, mas eu vi que o sentimento era de muita incerteza ali, saindo ali, e o pessoal ficava meio, poxa, mas eu acho que isso não vai dar certo. Gente da própria classe mesmo, né? Senso comum, gente estudante já no final do curso dizendo, eu acho que isso não vai virar não, entendeu? Eu preciso ver a pessoa, eu preciso, enfim. É claro que quando a gente vai fazer um atendimento online, a gente orienta o paciente a estar de preferência com fone de ouvido, de estar num local silencioso, para que ela não tenha também a privacidade invadida, de preferência colocar o celular com uma posição, né, legal, sim, que a gente consiga identificar. E com, né, a questão da pandemia, isso ficou necessário, né? Na verdade não tinha nem outra opção, né? Quem queria fazer teve que fazer online. Aí se propagaram as lives também e os cursos online. Eu mesmo tive aulas online por mais de um ano. Então, assim, as aulas online foram aceitas, né? Sim, então do ponto de vista psicológico ainda tem preconceito. Ainda sim, mas do ponto de vista histórico, o que avançou com a questão da pandemia avançaria muito menos se não fosse a pandemia. Eu enxergo dessa forma. Nunca li nenhum dado sobre, mas eu acredito que avançou muito. Ficou algo agora muito disseminado. Né? Sim. Entendi. E outro tema, né, que a gente tem que abordar aqui, senão acaba o nosso tempo. Existe muito preconceito com pessoas que têm algum tipo de diferença, né? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas afirmam que agora tem
muito mais essa patologia, aquela outra. Já cansado de escutar isso, esse tipo de coisa, muitas vezes relacionado ao autismo mesmo. Antigamente não tinha. O povo tem essa mania de dizer que antigamente não tinha. Isso é os alimentos da agora, é o celular que tá fazendo isso, entendeu? Mas nessa história eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, eu sei que você conhece desse assunto. Fale pra gente a respeito de como eram tratadas as pessoas que tinham alguma diferença na sociedade. O que acontecia com elas há poucas décadas? Como é que funcionava? Eu vou diretamente no tema. Existia na nossa região um manicômio em Barbacena. E lá... Muito famoso no Brasil. Exatamente. Lá era um centro de horrores que pode ser, inclusive, comparado com o Holocausto. Alemanha, 1943, 45. Acontecendo aqui debaixo do nosso nariz, que é o manicômio, o Hospital de Doenças Mentais eu não sei nem o nome, de Barbacena. Hospital Colônia. Hospital? Colônia. Hospital Colônia. Fala um pouco pra gente sobre esse hospital, como que foi, por que as pessoas iam pra lá na época. A depressão é o mal do século, ou seja, é só agora que tem a pessoa com problema, com algum desvio, alguma diferença. Como é que era naquela época? Primeiro, é importante dizer que essas pessoas realmente carregam um estigma, né? Qualquer pessoa que é diagnosticada com depressão, com ansiedade, ela já tem um estigma sobre ela, né? Um preconceito imposto pela sociedade. Claro que, como a gente disse aqui, com essas campanhas publicitárias, né, a gente vem evoluindo, né, sobre não carregar tanto mais. Por exemplo, quem nunca ouviu, isso é falta de Deus, isso é falta de serviço, isso é preguiça, isso é coisa de vagabundo. Frescura, exatamente. Não tem o que fazer, ele é bem direto, né? Não tem jeito, ele é o campeão de pip na edição depois, Não, é porque eu falo português BR bem ralé assim, porque é isso que as pessoas falam. Tá. Não, falando de é vaga... Tá mundo. Bom. Tá, beleza. Então, vamos lá, a gente tô com a voz bastante ruim. É só chegar a boca no microfone. Eu achei então, que assim, você tava fazendo voz de locutor. Não. Então, cara, essas pessoas foram por muito tempo menosprezadas, ainda são, não vamos negar. Só que é importante, por exemplo, a gente não fala pra quem tem diabetes, você precisa se esforçar mais que tu vai superar. Quem tem hipertensão, não, isso aí é falta de Deus, isso é falta de... Entendeu? Então, a depressão, a ansiedade é uma doença, uma condição de saúde como qualquer outra. Entendeu? Então, dito isso, é importante também a questão principal, né, do nosso tema, que é o Hospital Colônia de Barbacena. Sim. Né? Muito próximo de nós e pouco conhecido, próximo, na verdade. No espaço e tempo. Isso, exatamente, do ponto de vista histórico. Faz pouco tempo isso. Nem 100 anos, né? Que do ponto de vista histórico é um tempo muito curto. E perto aqui. E eu fui conhecer só em 2017, quando eu ingressei para o curso de psicologia. Eu não conhecia a história, confesso. E já nos períodos iniciais, já tive a Thaísa, uma professora muito querida, que abordou o tema, levou a turma, inclusive, para que hoje em dia se tornou um museu, né? Chama-se Museu da Loucura. Inclusive, quem quiser visitar, muito interessante. A loucura na verdade, é uma... E a loucura, na verdade, é uma patologia, né? É um termo pejorativo, talvez, né? Hoje não se fala mais isso. Não. Quando a pessoa chega nesse ponto... Não, ela tem... Então, já vou te responder com a resposta dele. Nessa época, por volta aí de 1960, essas pessoas... Acho que o nosso país sofria uma espécie de higienização social, a verdade é essa. Então, ali dentro eram colocadas pessoas que... tem um dado de um livro que é muito importante também, que chama-se justamente O Holocausto Brasileiro, que é muito importante. Quem quiser saber mais sobre o assunto, ali é uma enciclopédia sobre. E lá fala que 70% das pessoas que estavam ali não tinham nenhum diagnóstico. Essas pessoas eram homossexuais, eram mães solteiras, eram meninas que perdiam a virgindade antes do casamento, eram negros, eram moradores de rua. E por aí vai. Você usou o termo higienização social. Ou seja, limpavam as cidades,
na mentalidade Tudo aquilo que daquela não época. queriam que vivessem em Você sociedade. queria sair de casa Exatamente. e você não queria ver que ali existia uma pessoa Isso. pobre, precisando de alguma coisa. Então Eu tem não quero que- ver, isso me incomoda. Vamos internar ele. Pega e coloca Isso. no Barbacena. É mais ou menos isso que você está dizendo? Basicamente isso. Pessoas com abuso de substâncias, né, de álcool e outras drogas, pessoas tímidas eram enviadas para lá, crianças, tem um dado que eu acho que 33 crianças foram parar Eu no vi Hospital Colônia de fotos de Barbacena. crianças lá. Inclusive, quem quiser matar a curiosidade, tiver estômago, no YouTube tem 2 documentários também. Um chama também O Holocausto Brasileiro, com imagens, e o outro com imagens da época, e um que chama-se Em Nome da Razão. Pessoas amontoadas nos pátios, nuas, sem um plano terapêutico individual, por exemplo. Aí, falando já das pessoas que tinham transtorno, algum tipo de transtorno. O seu transtorno era tratado da mesma forma que o meu. Sim. Pessoas que tinham problemas. Um transtorno psicótico gravíssimo e do lado uma mãe solteira. Tratava os dois igual. Pessoas que sofriam muito de convulsões, por exemplo, eram levadas para lá. Então o tratamento era igual. As pessoas eram, de certa Tipo, forma, epilepsia. dopadas. E agora fala epilepsia. Sim. E os tratamentos, aí que tá. Ainda tem esses, além da brutalidade de encarcerar a loucura, os tratamentos eram quase que torturas. Medievais, né? Medievais, exatamente. E era utilizado o que a gente chama de eletrochoque para esses tratamentos de convulsão. Só que a pessoa não tinha. Hoje em dia existe para tratamento de convulsão também o que a gente chama de eletroconvulsoterapia, mas é uma coisa totalmente adaptada para aquele paciente, sabe ali os eu volts conheço. que o choque que dá, tem até um Sim. limite que o corpo Sim. aceita e reage, tudo muito legal. Tudo bem, hoje- Lá na época as pessoas eram amarradas na cadeira, Meu Deus. jogava-se água sobre elas e o fio desencapado, colocava um pano na boca. Não, você tá brincando. Juro. Isso Campo de acontecia lá. São concentração. dados. Isso era campo de concentração. Esse era é por isso que quando falou assim eletrochoque há algum tempo atrás, o povo ficou louco, porque achou que era desse jeito. E esse termo, ele é de 79, quando o Felipe Pinel, aliás, desculpa, Franco Basaglia, era um psiquiatra italiano, já vinha no movimento de luta antimanicomial na Itália, enfim, já vinha Sim. conseguindo fazer essa transição, fechar os hospitais. Ele veio uma visita no Brasil e chamou a mídia e disse: olha, eu poucas vezes presenciei uma brutalidade tão grande, e isso aqui se compara aos campos de concentração. Aí ele da estava se Alemanha referindo a Ó, Barbacena. A Barbacena, e, ele e essa realidade aí da questão das internações é tão. Ainda tá viva no imaginário das Sim. pessoas, que as pessoas falam assim: tem que internar esse cara, meu. Exatamente. Quando eu era criança, eu escutava isso. Você fazia muita bagunça. Tem que mandar pra Barbacena. Tinha o termo do O problema hospício, né? Hospício. Ou E Quatis, né? Que eu acho que Quatis também tinha. E Juiz de E tinha o Fora Pinel tinha em São Paulo. o Ananeri. Né? O Ananeri e Juiz de Fora também. Também? Era. Em São Paulo tinha o Pinel mesmo, chamado Pinel. Ó, tem E tinha uma mensagem que eu quero te mandar aqui pra você ler antes da gente ver se pode. A lobotomia. 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 Pode ler? A lobotomia era quase que mais invasiva ainda. Gente, era feito com picador de gelo. A pessoa era amarrada também. Era feita uma incisão aqui, no lobo frontal. Cara, a pessoa ficava vegetativa. Ela resolvia aquela agitação, digamos assim, dependendo da condição de saúde dela. E só que ela ficava. Peraí. O paciente tinha uma agitação, seja lá qual for, né? Ou ainda que Eles- uma condição de um transtorno, Eles mesmo de um estragavam, retardo mental. eles danificavam um pedaço do cérebro dela, é isso? Exatamente. Era um Mas isso procedimento. tinha também lá em Barbacena? Sim. Inclusive é exposto hoje em dia. Os crânios com uma fresta na frente. O picador de gelo, que é um instrumento parecido com um martelo, só com uma ponta fina assim. Sim. E, cara, é loucura, né? É retratado num filme muito bom que chama-se. Agora não vou. Nise, o Coração da Loucura. Que é sobre a Nise da Silveira, que também é uma fundamental peça nesse processo de desinstitucionalização, né? E lá no filme fala, nós estamos aqui com um procedimento novo, com um procedimento que vai ter aplicabilidade, e ela fala, o que vocês estão fazendo é deixar a pessoa incapacitada. Ela realmente não vai ter mais aquela coisa, aquela agitação,
aqueles surtos, mas ela também... A pessoa não fala mais, não... Sim, porque o procedimento, cara, era feito sem E alguns nenhum acho que era cuidado. diferente do outro, a pessoa né? ficava, dependendo da área que você afetasse no cérebro, né? A pessoa ficava completamente, deixava de andar, deixava de falar, enfim. Ficava... Resumo. O resumo que eu vejo dessa época aí era assim: como eles não podiam eliminar, pode falar eliminar? Pode, Para não falar aquela outra palavra, né? sim, mas As pessoas, então pegavam elas e confinavam nesses locais, tratavam todo mundo igualmente, com os mesmos medicamentos, mesmas terapias, e quando era um caso mais vamos dizer assim, peculiar. danifica o cérebro, tira, como que chegaram numa conclusão dessa? Existem uns relatos outra coisa, nós não estamos falando da Idade Média, nós não estamos falando do 1000, nós estamos falando de 1960. Ou seja, o meu pai era moço, Isso. era jovem. Quantas E até em pessoas 1980 ainda E quantas tinha, pessoas que não foram parar nesses lugares sem ter... De repente o cara tava com uma depressão, Exatamente. uma ansiedade, um transtorno de ansiedade. Mas aí Ou convivendo nem nesse isso. local, Ah, não, com certeza. aí a pessoa desenvolveu. Com certeza. Com certeza. E outra coisa, Barbacena, quem conhece, é um lugar muito frio. Então, na época do frio mesmo, as pessoas nuas nos pátios amanheciam mortas. Inúmeras. Elas se amontoavam para tentar se esquentar, mas muitas Que amanheciam isso? mortas. Não, mas- 60 mil mortes nesse período, de 60 1930 até 1980. Tem Mais ou menos. eu não sei se é sobre Barbacena, mas me parece que já havia até um mercado que comprava os corpos dessas pessoas lá de Barbacena. Não tem uma história assim? As faculdades, no próprio livro fala que as faculdades precisavam dos corpos para as aulas de anatomia e tudo mais, e elas compravam. Havia até um tráfico, virou até um negócio. Saíam carroças e carroças de amontoados de pessoas. Então, cara, esse é um assunto, acho que um podcast inteiro daria, né? Dá um podcast, dá uma quantidade de pique também que... Meu Deus, cara. E- Eu tô assustado com isso aí. Quem não conhece, procure saber. O Hospital Colônia de Barbacena, hoje em dia, Museu da Loucura. E outra coisa, o Será que a gente... pode filmar lá dentro desse Museu da Loucura? Sim. Eu daria pra fazer uma reportagem lá. Tem algumas reportagens muito interessantes, mas vamos lá, vamos lá, vamos marcar. A gente poderia fazer uma. Nossa. Isso que a gente sabe, porque a gente tem estudos do manicômio de Barbacena, mas e os outros inúmeros Brasil afora? E outra coisa, outra polêmica, comunidade terapêutica é muito próximo disso. Algumas, claro, não são todas, não vamos generalizar. Mas pra mim essa história de comunidade terapêutica também, ela tem que ser muito tem que ter um pensamento crítico sobre ela. Entendeu? Porque quando a gente tem esse período de desinstitucionalização, de reforma psiquiátrica, de lei antimanicomial, aí sim passa uma transição para que outras formas de tratamento comecem a vigorar, né? Um período difícil, ainda não concretizado, digamos assim. Então, por exemplo, aí criou-se os CAPs, por exemplo, né, que são de 2001, 2004, as residências terapêuticas, né, formas alternativas de manter o sujeito em liberdade, em sociedade, porque afastado ninguém é curado, atenua-se o sofrimento quando você está encarcerado, de certa forma. Eu acho que é mais pra livrar o problema daquela pessoa que não quer conviver com aquela outra, né? Eu vou fazer um questionamento que talvez pode ter... Deixa eu só ler uma mensagem rapidinho aqui, Geraldo. Sim. Júlio César de Arantina, boa noite, abraço pro Geraldo e pro José Augusto. Fala pro José mandar um salve pro Paco Lambertini, Cabana do Paulo. Tá vendo? Estamos Geraldo aqui na área conhece bem. ouvindo a rádio. Geraldo conhece bem. Rapaz, o Paco Lambertini é o cara, né? Paco Lambertini. Paco Lambertini é um amigo nosso lá. Eu sei. É muito parecido com e o Geraldo? Não, com o Geraldo não, com o Gianecchini. Tá. E o Júlio com o Micael. O Júlio d'Água, né? Tem o Júlio d'Água também. Só figura diferente. Demais. Micael, então melhor nem falar, né? Quais são os possíveis apelidos. O que eu ia comentar é o seguinte: as pessoas Você vão esqueceu questionar de fazer o salve pra Cabana do Paulo. Você, ué. o quê? Um salve Cabana pra do Paulo. ué. Mandar um salve pro Paco Lambertini. Vocês estão querendo me pegar nesse negócio aí, né? Depois ou antes de Bom Jardim?
Não, pode parar. Não, é antes, Não, é outra região. Não, vem com essas região. Não, vem com essas histórias. Não. Vamos voltar pro nosso assunto aqui. Vamos. Engraçado, juntou os dois contra mim aqui Tá agora. vendo? Vamos voltar aqui pra. É o seguinte. Só falta você falar assim, volta! Volta. Faz aquele aí põe um barulhinho, o editor, põe aquele barulhinho de fita voltando. É o seguinte. Eu acho que todos vocês passaram por isso também quando era criança. Sempre existia uma comunidade, existia crianças brincando e existia um personagem dali, né? Que as crianças tinham medo. Ah, sim. Tinham medo. E o que acontecia? Porque, fulano corre atrás. Corre atrás pra agredir mesmo, entendeu? Devido a algum problema, né? Alguma diferença que ele tivesse, tá? Isso é real, eu acho que quase todo mundo lembra disso. Fulano corre atrás. E o que acontece? O que aconteceu e o que eu testemunhei? Um belo dia, ele corria mesmo atrás, a criança corre muito mais, nunca aconteceu. Mas um belo dia a criança tropeçou e caiu. E ele pegou. E agrediu demais. Como que é visto? Porque nós estamos diante de uma situação assim. Pegar pessoas que têm algo que não vai machucar ninguém e levar para esses locais, isso é um absurdo, fim do mundo. Isso tem tratamento. Mas você está diante de uma pessoa ali que está oferecendo risco, seja lá qual for o motivo. E não pode haver, por exemplo, retirar ele daquele local, né, onde ele está oferecendo risco. Se ele pegar, ele vai machucar demais, né? E levaria para onde? Vamos supor, esse moço que fez isso dessa vez com essa criança, machucou muito, ele continua ali, ele não foi retirado, ele ficou ali pronto para fazer de novo. Só as crianças ficaram mais espertas com ele. Como que isso é tratado hoje? Então, essa situação, porque tem ali, se ele pegar, ele vai fazer o mal. Como é que é tratado? Nessa questão da reforma psiquiátrica, fechou-se os leitos psiquiátricos, mas ainda existem. É proibido por lei abrir novos leitos, mas os leitos existem. A pessoa, por exemplo, em surto, o procedimento padrão é ligar para o SAMU. O SAMU regula para a rede assistencial mais próxima da região. Por exemplo, lá em Arantina, a referência é Andrelândia. Então o SAMU pega, leva-se para Andrelândia ou para o HPS também, que já ocorreu. A pessoa é medicada, é estabilizada de certa forma, mas não tem nada que aprenda ali. É claro que no último caso que essa pessoa ofereça muito risco para ela ou para terceiros, aí ela fica nesses leitos hospitalares, nesses leitos psiquiátricos, nessa ala psiquiátrica, mas em último caso mesmo, e tentando sempre a desinstitucionalização, tentando sempre que ela seja tratada em liberdade. Condição de viver exatamente. Mas ela vai ser tratada nas residências terapêuticas. Aí nas residências existem ali várias, além do atendimento padrão com os psicólogos, igual o CAPS tem, com o psiquiatra, existem as terapias alternativas, entendeu? Sim. Então é sempre tentando ingressar o sujeito dentro da sociedade. Entendi. Quanto tempo? Nós temos 6 minutos. Nossa. Um pouco menos. Todo seu. Eu vou te falar uma coisa. Você teve uma perda de uma pessoa muito querida, não teve? Eu acho que eu vi alguma coisa nas suas redes sociais, doutora. Se você quiser falar alguma coisa. Sim, eu acho muito importante mencionar. A doutora Eliane foi uma cidadã honorária da nossa cidade. Não é de lá, mas morou acho que 45 anos na cidade de Arantina. Foi a primeira secretária de saúde que a gente teve e foi fundadora da Pastoral da Criança lá em Arantina também, e principalmente ela cumpriu o papel da medicina, da médica, da equipe de saúde da família como ninguém, né? Eu me recordo, e eu acho que todo mundo de Arantina já passou por ela de alguma forma. Eu me recordo muito quando criança, de sendo consultado por ela, seja no particular, seja na rede pública, e ela com um carinho muito diferenciado, assim, muito sério às vezes, mas muito lúdica também com as crianças e tudo mais. E eu acho que realmente foi uma comoção muito grande na nossa cidade. Ontem a gente se despediu dela, teve um momento na quadra lá de homenagens e tudo mais. Então, assim, eu acho que quem trabalhou, quem conviveu mais com ela, não tenho tanta propriedade para falar, mas que se inspire enfim, nas ações, nesse carinho com o próximo, nessa preocupação com o próximo, porque a gente hoje em dia tem muito profissional bom na medicina, na enfermagem, mas tem muito profissional que é o que eu sempre digo: a gente não pode menosprezar a noite de sono que o paciente perde
antes de ir lá. Porque tem gente que faz aquela consulta rasa, fria. Tudo que o paciente quer, gente, é ser acolhido. Ele tem ali quase que 15 minutos, mais ou menos, de consulta no tempo médio. E ele precisa sair dali confortado, acolhido de alguma forma. Então, a doutora Eliane foi um desses casos. Ela é um exemplo desse conforto, desse carinho, Sim. né? Que já tratava metade da patologia. Isso. E de um cuidado muito grande, igual a questão da Pastoral da Criança, quando foi fundada, a gente viu um outro cenário político, econômico, social. Sim. Tanto em Argentina como no Brasil todo. Tanto que as pastorais da criança são, né, disseminadas no Brasil todo. Então ela falava também da evolução que os programas sociais trouxeram, dos programas em especial de transferência de renda, porque ali eles já deixavam também os pré-requisitos, que era a vacinação em dia das crianças, o pré-natal completo, a frequência escolar. Então, assim, nas pesagens, nas famosas pesagens da Pastoral da Criança. Então, até o final, agora ela não estava mais atuando na rede pública, mas não de Arantina, né? Acho que de Bom Jardim, em outras cidades, mas continuava atendendo gratuitamente as crianças que eram ali acompanhadas. Eu não sei até qual idade, pela Pastoral da Criança, sei se até 6 anos, agora me falha a memória. Então, outro dia eu ouvi que ela seria a Zilda Arnes de Arantina e realmente acho que faz jus ao nome. Muito bem a homenagem. E agora? Bom, José? nós temos 3 minutos. E, afinal de contas, como é que nós podemos... Quais são os aliados da saúde mental? Rapaz, em 3 minutos... Em 3 minutos, aliado da saúde mental. E tudo mais. Cara, por incrível que pareça, não são extraordinários, né? São pela sua importância, mas não são inatingíveis, assim. O sono é um deles. Sono. Eu acho que uma boa noite de sono é quase que o nosso cérebro armazena memórias e limpa também algumas coisas, né? E uma boa noite de sono ao longo da nossa vida, ela aumenta a nossa expectativa de vida e aumenta a probabilidade, aliás, diminui a probabilidade da gente ter um Alzheimer, por exemplo. Olha só. Né? A higiene pessoal, com certeza. Outra coisa muito importante, a nossa alimentação. Então, buscar, é o que a gente sempre fala, né? Abrir menos pacotes e descascar mais, ter produtos naturais de fácil acesso. Todo mundo hoje em dia tem uma horta em casa, se a gente não tem, o vizinho tem. Então, assim, buscar mesmo, cara, indispensável a alimentação, né? Os produtos, as frutas, legumes que propiciam as proteínas, vitaminas necessárias, porque o nosso organismo não é isolado. A nossa alimentação vai influenciar na nossa saúde mental de toda forma, né? Se o corpo está bem, a tendência da nossa mente é estar bem melhor também. Alimentação, higiene. Atividade física. Como é que tá a atividade física, sono. Geraldo? Hã? Como é que tá a sua atividade Nossa, física? eu ia perguntar pra ele isso. Agora tá interrompido aqui. Então é Acho que muito eu- importante. Agora, desde né? quando que tá Quando a gente- interrompida? Se liga. A sensação que a gente tem. Hoje eu brinquei conversando com uma pessoa que hoje eu saí cedo pra natação. Mas motivação era 0, mas a disciplina 1. É isso aí. Foi meio que Ganhou, né? isso. Sim, eu entendi. E quando eu saí, né, dopaminado, como o pessoal fala, e foi muito satisfatório. Você vence uma barreira pessoal e ainda o seu organismo entra. Dopaminado, dopamina, tá? Animação. animado. E atividade física, é claro, quem pode ter acesso à cultura, outras coisas do tipo também, eu acho a cultura, a arte indispensável também nesse processo. E muitas outras coisas. Eu acho que o tempo de qualidade também, a gente não precisa de mais tempo, a gente precisa de um tempo de qualidade, um tempo que seja só nosso, né? Que não. Sim. Enfim, que a gente. Igual agora, um tempo de conversa, olho no olho, temas relevantes, enfim. Isso falaria muito mais, mas. Então já está convidado. E o nosso tempo acabou, tá convidado para voltar, pra gente fazer. Tem que trazer o Semana professor para fazer um programa só e ele um programa só. Exatamente. A gente o compromisso já está fechado. O programa inteiro. Vou fazer um meia-culpa aqui, né? Vou fazer um meia-culpa, porque eu falei assim, Geraldo, o que as pessoas vão me ouvir 2 horas falando? E a minha voz nem aguenta mais falar 2 horas. E acabou que pareceu que foi em 5 minutos. A gente falaria de uma infinidade de outros temas, enfim. Isso é incrível. Eu só queria. Tem rede social pra alguém te seguir? Se alguém, qual que é o teu. As considerações finais, né? Vamos lá. Rede social. O meu Instagram é Augusto_Lacerda. Né? Facebook a gente não usa muito, mas tem lá o José Augusto também. Depois eu vou deixar os cartões aqui contigo. Tá. Posso fazer umas considerações finais? Claro, Quanto tempo? O tempo já estourou, mas vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer, claro, o
convite, Ricardo, Geraldo. Dizer que o compromisso que vocês têm aqui é muito importante. É uma responsabilidade muito grande. Não que vocês não saibam, mas é sempre bom. Do mesmo jeito que a gente fala que a gente precisa levar informação de qualidade e clara e com embasamento científico, e, enfim, que impactam diretamente na vida das pessoas. Então esse é o papel que o Redcast vem cumprindo. E que a rádio como um todo, né? Eu cresci ouvindo rádio e fui influenciado por isso, nos gostos e tudo mais. Então, parabéns. Eu acho muito importante esse tipo de diálogo de qualidade, enfim, de relevância mesmo. Eu queria falar até mais, mas enfim. Agradecer o pessoal, principalmente da Zona Rural, que eu percebo que o alcance da rádio de vocês na Zona Rural é muito grande, né? O Fabiano lá, que tá lá em Arantina, acompanhando desde as 3 horas da manhã até as 8 da noite. O Léo, que tá lá, um grande amigo também, o Leozão, lá na Estiva. Enfim. E muitos outros, pessoal lá do Cabana do Paulo. Paco Lambertini, Júlio, Micael e todo mundo que tá na escuta, todo mundo que me apoiou de alguma forma, que disse que ouvi, que disse que ia interagir e tudo mais, e que disse que não ia poder ouvir na hora, mas que ia ver depois, enfim. É isso, cara. Tá. Muito obrigado mesmo. É um papel muito importante, essa disseminação de informações. E é isso, estou à disposição pra gente voltar aqui e falar de outras coisas. 2024 agora só iniciando, então a gente tem muita coisa ainda pra viver e vamos embora. É a hora de começar, é agora também, as mudanças é agora. É isso aí, pessoal. É isso. Você que tá assistindo aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, um grande abraço e tchau. Rede FM.